carta de Paulo para a igreja de Éfeso. E aí tem duas situações bem interessantes. Para quem é essa carta? Primeiro, para pessoas que estão vivas. E segundo, para pessoas que estão dentro do mundo. E aí, será que essa carta é para você? Está respirando? Você vai trabalhar? Vai no mercado? Vai estudar? Vem para a igreja? Então essa carta é para você. E é uma carta que quando a gente lê a primeira vez, assim, a gente fica, puxa, por que Deus ele está fazendo isso? A gente não entende muito bem, não. Mas não é à toa que ela se coloca dentro desse tempo de Quaresma. É importante, então, a gente lembrar um pouquinho as últimas pregações, que ele é um caminhar para chegar na Sexta-feira Santa, para chegar na ressurreição da Páscoa. Mas vamos lá para o texto, então. Todos os que estão vivos, né? E todos os que vivem neste mundo, eu convido para ler, então, o texto de Efésios, capítulo 5, o versículo 8 até o 12. Tranquilo? Acharam ali? A página é 160 do Novo Testamento, quem tiver ali com a Bíblia. E assim diz, então, o versículo 8. Pois, outrora, né, no passado... o Paulo, dentro do texto de Efésios, ele coloca muito contrastes, tá? Lá no capítulo, por exemplo, 2, ele já vai colocar os mortos e os vivos, né? Lá no capítulo 4, os velhos e os novos. Aqui tem, então, o outrora e o agora, e também tem a luz e as trevas, tá? Então, versículo 8 continua de novo, né? Pois outrora vocês eram trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque os frutos da luz consistem em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem no oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Mas o texto continua, mas para esse final de semana é esse texto. É um texto que literalmente começa dizendo assim, olha, nós como pessoas, e daí a gente tem que lembrar os últimos cultos, nós que somos pecadores, e aí eu expliquei no videozinho, né, nos últimos cultos, dizendo, olha, nós não somos pecadores porque a gente faz pecado, a gente é pecador porque a gente nasce em pecado, mas em Cristo Jesus, lá com Nicodemos, nós temos uma nova vida. E aí, por essa nova vida, nós temos escolhas de andar com Cristo Jesus, a luz, né? Essa luz que está no Senhor, ou na escuridão, nas trevas. E aí, o Paulo vai dizer assim, vocês que são cristãos, que têm a luz de Cristo, vocês então andem na luz. E por isso também reprovem, né? Ou seja, se afastem das obras das trevas. E aí ele vai explicar por quê. Mas então, começo já no primeiro versículo. Quem tiver a Bíblia pode deixar aberto, que eu vou seguir meio que a ordem ali, tá? Por que será que o Paulo colocou andai como filhos da luz? E aí? Primeiro, o que é luz? E aí, o que é luz? O que a luz serve? Vamos lá, manda a pergunta. Para que a luz serve? Para clarear. Agora todo mundo se empolgou, né? Essa eu sei, pastor, essa eu sei. Para clarear, o que mais? Iluminar. Guiar. O que mais que a luz serve? Tem uma coisinha lá no meio que vocês vão ser, eu nem lembrava que a luz servia para isso. Não vou dar agora, depois eu falo. Lá em casa a gente usa, não tem mais, né? A gente
As luzes, a gente usa pouco farolete, né? A gente tem o celular, né? Lá em casa a gente usa o celular para consertar as coisas, né? Tipo, quebrou uma coisa no carro, o Marlon, pega o celular, aponta aqui, né? Para enxergar melhor o erro, né? Onde é que está quebrado, né? Então a gente também usa, não estou enxergando direito, né? Aumenta a luz aqui ainda, mas estiver nas trevas, né? Na escuridão. E o Paulo então usa isso como referência. E um princípio da física. Vocês sabiam que escuridão, trevas não existe? Biblicamente sim, eles não tinham a física que nós temos hoje. Na verdade, a escuridão é a ausência de luz. Então, dentro, por exemplo, de ciências, a gente não vai falar de escuridão, a gente vai falar de ausência de luz. Por isso que a gente volta lá para as outras perguntas. Deus tinha um propósito para esse mundo, que não é as trevas. Mas o mundo ainda estava em trevas. Vocês que estão na luz, ande. Não é fique sentado, observando. É se movimente. Tranquilo essa parte? Nós que estamos na luz, temos um propósito a fazer. Ah, agora lembraram da pregação, do texto de Samuel, né? Por que é que você existe? Para ser luz. E como é que o Paulo vai dizer, então, para a gente ser luz? E aí o texto continua, né? Olha, o que é a luz? Primeiro tem a partezinha, o que a luz faz em nós. Ela é maravilhosa, porque no versículo 9 vai dizer, o fruto da luz é toda, algo completo, porque é Deus que faz. Bondade, justiça, né? O que é justo e verdadeiro. Olha que lindo isso. E aí nós cantamos antes, né? Como é bom quando a gente tem coisas para resolver e a gente dá passos firmes. Porque eu sei que isso é verdadeiro. Isso é bom. Porque Deus vai mostrando. E aí entra, lógico, nós cantamos a partir da palavra de Deus. Então, quem anda na luz, toda bondade, justiça e verdade é para nós. Nós não precisamos ter dúvida, porque Deus está conosco, clareando, como vocês falam, para que serve a luz, né? Para clarear, para a gente poder andar, para a gente ver melhor, e é real. E aí ele vai dizer assim, então, vocês são dessa forma conduzidos para andar naquilo que não é bom, se afastar das trevas. E não só isso, além da gente então pensar o que agrada a Deus, deve ser o nosso foco, e aí nos tira das trevas. O texto continua então, e aí vem uma coisa bem interessante, que ele vai falar no versículo 11. Olha, faça o que é agradável a Deus, versículo 10, né? E não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. O que é ser cúmplice? Eu fui procurar no direito, tá? Ainda mais dentro dos nossos dias, né? Cúmplice é alguém que contribui de forma secundária. Ou seja, é aquela pessoa que participa com o outro. Não seja cúmplice nas trevas. E aí eu falei, tem mais uma coisa que a luz faz e a gente não falou. Eu vou falar depois. Vocês já viram uma árvore dar frutos sem sol? O limoeiro dá limão, se não tiver luz? Laranja. Vai plantar um alface e só chove. A luz também traz vida e frutos. Então o Paulo vai falar uma coisa que a gente vê toda hora. Quem anda nas trevas já está morto e não produz frutos. E aí a pergunta é, por que é que você que está na luz vai se juntar a isso que causa morte e vai ser cúmplice disso que não traz frutos? Então ele fala uma coisa tão óbvia que às vezes a gente esquece. Não participe disso, não seja cúmplice. Ah, mas de forma secundária, né? Nós não somos o agente da causa, nós somos secundário. Ah, pastora, não, eu vou, mas eu não sou igual a todo mundo. Eu ajo diferente. Todo mundo faz isso, mas eu fico na minha. Sabe, isso vai te trazer vida ou vai te trazer morte? Isso vai produzir algum fruto na sua vida?
ou não? E aí o Paulo é muito claro, porque Efésios tinha uma região que era bem complicada, com os falsos ídolos, com outras culturas. E aí nos nossos dias a gente vai entrar a questão ética, moral, o que é certo e errado, verdadeiro, bondoso, o que é falso, mentiroso, enganoso. E aí nós vamos ver nos nossos dias, todo mundo faz. E é verdade, o mundo está em trevas. E aí Deus está dizendo, de forma secundária, não faz. Deixe que a luz te livre dessa enrascada. Mas é escolha nossa. Quero continuar vivendo as promessas, né, de ser luz. E aí o texto continua, né, por isso não participe das trevas. Ainda tem uma coisa que eu acho bem legal, que é o reprovar, né, versículo 13. Vou ler de novo, ó. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. E aí também dentro do, né, a gente reprovar, desculpa, eu falei tanto do ser cúmplice que eu não falei do reprovar. Nós como cristãos, que temos, e aí não é a minha luz, tá? É a luz a partir da palavra de Deus, ele deixa bem claro isso no versículo 12. Nós temos sim que clarear a vida das outras pessoas. Não a partir das minhas convicções e verdades, mas a partir da verdade da Bíblia. Tem muitas pessoas vivendo nas trevas que deviam ser orientados por nós. E aí por isso também volta. Por que é que você vive hoje? Primeiro hino que nós cantamos. Por que é que você acorda? É para ser sal? Mudar o gosto deste mundo? É para ser luz? Mudar a realidade que te cerca? Ou melhor não envolver? Não nos envolvermos. E aí nós estamos com um problema bem sério. Vou colocar aqui. Vocês sabem que de terça-feira eu vou no centro de recuperação. E aí para mim foi assim bem chocante, mas eu tive que dizer, eu concordo com vocês. Terça-feira. Eu estava falando da situação de que como é importante, né, a gente viver na igreja, e aqui a gente não é só uma luzinha, a gente é um holofote, né? Várias luzes juntos iluminam muito mais o estádio, né? E aí eles começaram, praticamente quase todos, pastora, quando eu sair daqui, eu não vou ir na igreja. Eu já decidi isso. Aí eu, opa, peraí, que história é essa? E eles argumentaram. Eu disse, olha, o meu pai, por exemplo, é alguém que lê a Bíblia todo dia, que vai em todos os cultos, mas é alguém que xinga minha mãe, fala mal das pessoas, e é alguém que eu não gosto de estar perto, porque ele é maldoso. E com ele na igreja eu não quero estar. E aí outros falaram situações bem parecidas com isso, sabe? E aí use a palavra cristão não como seguidor de Jesus, mas aquele que vai numa igreja. Nós temos muitos igrejeiros que acham que são os donos da verdade e que começam a apontar o pecado de todo mundo. Isso não é cristão não, tá? Isso é pessoas que acham que são melhores de alguém. Isso tira alguém da escuridão? Não, só afasta mais. Por isso eu cheguei e disse assim, eu concordo com vocês. Com esse tipo de pessoa também não quero estar. Percebe como o ser igreja está complicado? Por isso que eu digo, onde é que nós estamos? O que nós estamos fazendo como seguidor, iluminados pela luz de Cristo? Nós temos que fazer a diferença, mas como? E aí, dentro do reprovar a conduta, nós somos chamados também a conduzir a pessoa, mas de forma amorosamente. E aí precisamos de sabedoria para tirar a pessoa dessa situação. E nós temos que fazer isso. Tem muitas pessoas vivendo nas trevas. E precisa só que a gente olhe por ela e diga, olha, talvez desse jeito não vai dar certo. Como assim? Por causa disso. Puxa, eu não tinha pensado nisso. Ó, isso que você está fazendo vai te matar. Como é que você tem certeza? Porque eu estou vendo e eu te amo. E aí a gente corrige
amorosamente e traz à luz aquela situação. Sabe, não é à toa que esse texto está nesse tempo de quaresma, porque agora é a hora da gente caminhar como povo de Deus. Não egoísta, porque Jesus morreu por todo mundo, mas de olhar em volta e tentar literalmente clarear a vida de quem está do nosso lado. E aí sim, para que você vive? Quem do teu lado está precisando da luz de Cristo? Que você, que Deus te deu e tem te alimentado. E vem daí o último versículo, e eu fechei a Bíblia agora aqui, né? O último versículo, eu queria, se eu pudesse, eu estou falando, está sendo gravado, como pastora, se eu pudesse, eu riscava ele da Bíblia. Vocês vão ver por quê. Versículo 14, diz assim, ó. Pelo que diz, desperta, acorda. Aqui não está falando para a pessoa, está falando para uma igreja, tá? Acorda, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Vou ler de novo. Acorda, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo, promessa, né, te iluminará. Sabe o que significa? Que você está sentado, dormindo, parado e não andando como filho da luz. Eu estava estudando e daí eu vi um pastor, ele colocou uma situação bem interessante. E ele disse assim, olha, se tiver num necrotério, né, lá, 2 mortos e o cara que trabalhava dormindo, 3 deitado lá, qual que é o morto e qual que é o vivo? Sei, tá os 3 lá, imóvel, dormindo, bobear o que está dormindo ainda é sepultado como os mortos, né? E a gente às vezes nem se dá conta. É verdade. Qual é a diferença de alguém morto para alguém que está dormindo? O que o morto faz? Nada. O que quem está dormindo faz? Nada. Pensando em luz. E aí ele diz, acorda, igreja. Acorda, meu povo. Tem muitos mortos. E antes ele vai dizer que vai para as trevas, vai para o inferno. E nós estamos dormindo. Por isso, andai, vai em direção a essas pessoas, para que isso não aconteça. E promessa, porque Cristo te iluminará. Olha que lindo isso. Como eu falei, aí nos compromete, né? Aí a gente tem que levantar, a gente tem que ir. Ou vontade de ficar, ainda mais nos dias de hoje, né? Sentado, só na frente do celular, sem fazer nada. E aí a gente vai ver que o mundo, literalmente, vai morrer. E vai continuar morrendo. Só que cuidado, porque as nossas ações têm que ser a partir de um Deus que morreu por nós, que se sacrificou, que nos ama. A Marlon e eu, a gente estava conversando, e ontem, daí, depois da pregação, ele não sabia que era esse texto. Ele falou assim, enquanto você estava falando, eu lembrei da história do Mahatma Gandhi. Vocês conhecem? O grande líder da Índia, um dos países mais populosos do mundo, onde ele teve vários seguidores e até, né, dentro disso ele acaba tendo uma religião bem expressiva a partir dele. E se eu contar para vocês que ele teve um contato muito próximo com a Bíblia, o Mahatma Gandhi, e ele coloca dentro da bibliografia dele, lá quando ele foi estudar e tal, acho que foi na Inglaterra, se eu não me engano, e ele só não se tornou cristão, não foi por causa de Cristo, foi por causa dos cristãos. Hoje nós poderíamos ter um país como a Índia, cristão, seguidores, sendo luz para todo mundo, literalmente. E nós não temos isso por causa de nós, por causa das nossas ações, que não são amorosas em mostrar a luz. Por isso, acorda, levanta, vai, anda no dia de hoje como luz para tantas pessoas que estão em trevas, que estão mortos,
E creia, saiba que Cristo, Ele vai te iluminar. E a tua luz nunca vai se apagar. E possamos viver nessa certeza de um Deus que mudou a nossa vida e quer mudar a vida de tantas pessoas ao nosso lado. Que assim seja. Amém.